Olá, meu nome é Sérgio Linares Filho e esse é o 2 Minutos de Perícia. Jogo de azar. Muito provavelmente você sabe ou já ouviu alguma coisa sobre a necessidade de perícia para a constatação de jogo de azar. Evidentemente, como a exploração de jogo de azar é um ilícito penal que deixa vestígios, então, claro, a perícia é obrigatória. Mas exatamente o que se persegue numa perícia em local de jogo de azar? Ora, como em qualquer outro exame pertencente ao escopo da perícia criminal, a materialidade, ou seja, os elementos que atestem, que comprovem a prática de jogo de azar no local dos exames. Mas há uma diferença em relação à maioria dos outros delitos, porque, no caso dos jogos de azar, o perito, na verdade, terá de realizar 2 exames completamente distintos e independentes. Isso mesmo, e se um desses 2 exames não restar conclusivo, não haverá que se falar em materialidade e, consequentemente, não se poderá demonstrar a ocorrência do delito. O perito deverá realizar exames que confirmem que o jogo aconteceu e que o mesmo correspondia de fato a um jogo de azar. Então vem a primeira pergunta: o que é jogo de azar? E imediatamente nós devemos recorrer à legislação penal para compreender adequadamente a expressão. Bem, no parágrafo 3º do artigo 50 da Lei de Contravenções Penais, o jogo de azar está definido como sendo aquele em que o ganho e a perda dependem exclusiva ou principalmente da sorte. Ora, então, a primeira condição para a materialização do delito é a demonstração de que a atividade sob análise, o jogo, abarca essa característica. Então, o perito deve demonstrar que o mesmo depende exclusivamente da sorte, ou pelo menos, principalmente da sorte. E como é que se demonstra isso? Vamos por etapas. Primeiro, se o jogo depende exclusivamente da sorte, então não depende absolutamente da habilidade do jogador. Nesse caso, eu acredito que as únicas hipóteses são os jogos de simples sorteio, como os bingos, por exemplo. Observe, nesse caso, o jogador tem um conjunto de números e ganha o jogo quando esses números forem sorteados. Nessa hipótese, vamos desprezar as habilidades necessárias para fazer a simples comparação entre os números e dizer que essa situação não depende da habilidade, mas exclusivamente da sorte. E quanto ao segundo caso, onde o jogo também pode ser caracterizado como sendo de azar, quando depende principalmente da sorte, mas também requer certa habilidade do jogador. É o caso, por exemplo, das máquinas de caça-níquel, onde, embora precise saber operar a máquina, como os controles em geral são simples e sempre os mesmos, não representam um fator preponderante para o ganho. O principal é o sorteio realizado pela máquina de caça-níquel. Mas pensem nisso, e se houver interesse, nós podemos entrar nesse assunto depois. Os exames para testar esse tipo de situação não são triviais, acredite. Eu gostaria de propor 2 questões aqui para você pensar. O jogo de pôquer, eu não sei se você conhece, mas existem grandes campeonatos de pôquer mundo afora. E nesse jogo, os jogadores recebem cartas aleatórias e podem vir cartas boas ou ruins. Nesse caso, o pôquer deve ser considerado um jogo de azar? O que você acha? E ainda mais, vamos além. E quanto às máquinas que simulam um jogador de pôquer, as chamadas máquinas de videopôquer? Na sua opinião, e de acordo com o que nós falamos aqui, essas máquinas são ou não, correspondem ou não a um jogo de azar? Escrevam as respostas aqui e nós poderemos discutir isso. Vai ser bem interessante. E esses foram os 2 minutos de perícia de hoje.